Boa noite a todos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui. Hoje quero falar a vocês sobre um tema que as mulheres estão abordando todas as quartas-feiras. Irmã Osiele me lembrou que hoje, na quarta-feira, é dia de falar sobre restaurar o lar, restaurar a família. E todas as quartas-feiras, o Ministério da Mulher está falando justamente sobre esta restauração do lar. E, queridos, sobre a restauração do lar, é estabelecido em 3 pontos. O primeiro desses pontos, aí que a irmã Ociel me apertou ali, eu quero falar sobre o culto familiar. Vejam, queridos, há um problemão na vida de muitos dos irmãos. Nas últimas décadas, por exemplo, o índice de problema na família tem aumentado, inclusive dentro da igreja. Não só isso, quando nós falamos sobre olhar para a igreja, olhar para as famílias, a questão não é muito bem falada sobre os problemas que as famílias enfrentam. A gente fala muito bem sobre evangelismo, nós falamos às vezes, temos bons músicos na igreja, nós falamos às vezes sobre profecia, e tem muitos irmãos da profecia, estamos terminando a lição da profecia, e a gente fala muito, mas às vezes nós não falamos sobre a questão da restauração do lar. Constatou-se, queridos irmãos, que é um requisito básico para que as pessoas vivam bem, é ter o culto familiar. As famílias cristãs estão cada vez mais omissas nessa questão do culto familiar. Não só isso, a pergunta que o meu sermão tenta responder é: qual é a frequência do culto familiar na sua casa? Meu sermão tenta responder essa pergunta. Como está o culto familiar com você? Sabe, irmãos, o resultado dessa pergunta, numa enquete que foi feita com os irmãos adventistas, com as pessoas entrevistadas, 20% dos entrevistados responderam que realizam o culto familiar diariamente em seus lares. Somente 20% dos irmãos falaram que fazem o culto familiar. 28% disseram que só realizam o culto de vez em quando. E aí ainda vem mais. 52% informaram que nunca fizeram o culto familiar em seus lares. Mais de 50% dos irmãos da igreja nunca fizeram o culto familiar em suas casas. Isso daí é alarmante. Quando a gente vai perguntar para os recém-conversos, por exemplo, quando nós falamos sobre o culto familiar para as pessoas recém-conversas, elas dizem: nunca ouvi falar a respeito disso, pastor. Nunca ouvi falar negócio de culto familiar, quando a gente pergunta para as pessoas que se batizaram recentemente. Bem, tudo isso nos leva a uma conclusão, queridos irmãos. Existe um altar a ser restaurado na igreja. E por isso, o tema de meu sermão é restaurando o altar da família. Todo essa enquete que foi perguntada para a igreja adventista nos leva a uma conclusão. Nós temos que restaurar o lar das pessoas. Nós temos que restaurar o culto familiar. E por isso, existe um lar que tem sido grandemente negligenciado e aviltado. É o nosso dever, como líderes religiosos, levarmos e fazermos todos os esforços para reconstruir os lares das pessoas e das famílias. E é nesta oportunidade que eu vou falar para vocês 3 aspectos de coisas que nós precisamos reconstruir nas famílias da nossa igreja. O primeiro aspecto que a gente precisa reconstruir nas famílias de nossa igreja é a religiosidade no lar. As famílias hoje estão perdendo o senso de missão e estão deixando de ser um lar religioso. Não oram mais, não jejuam mais, não fazem missão como família, não fazem mais culto familiar. E por isso nós estamos abordando no culto de quarta-feira esse tema que é tão carente em nossa igreja.
A ausência da religiosidade é um fator responsável pela desunião, discórdia, desamor, divisão e desagregação familiar. Imagina só, irmãos. O fato de não haver religião no lar faz com que esse tipo de coisa, como desunião, discórdia, desamor e divisão, aconteçam na casa de vocês. Sabe, queridos, contudo, uma ênfase especial deve ser dada no primeiro item, como o culto no lar, pois a realização do mesmo é o mais importante fator de harmonia entre as pessoas de dentro de casa. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então vejam, irmãos, o texto deixa claro aqui a importância de você ter dentro do lar um ambiente religioso, onde prega a palavra e aonde a gente aprende da palavra. Às vezes eu pergunto às vezes para alguns irmãos quais são as 27 doutrinas que você acredita. As 27 crenças que a igreja adventista professa e que você acredita. Irmãos, eu já comecei a testemunhar de pessoas que são líderes na igreja que não passam da 10ª doutrina. O cara não sabe o resto. É duro ver isso. Por quê? Porque não é falado mais a religião no lar. É inculcar na cabeça. Olha, às vezes, a moça que está lá em casa, eu aqui a batizei, e a batizei já mais velha, e eu termino o culto de manhã com o Pedro. Depois que eu termino o culto, troca a fralda do Pedro. Depois que troca a fralda e tudo, veste a roupa dele, vai dar comida para o Pedro, né? Corta manga, banana, alguma coisa para ele comer. E aí a gente ora de novo. E a moça assim, puxa, de novo, acabou de orar, porque a gente levantou, só trocou a fralda e sentou na mesa. Ora de novo. É ao deitar, é ao levantar, é ao comer, é ao andar, nas mãos, nas frontes, tudo tem que falar do amor e das coisas de Deus. Enquanto Pedro estiver debaixo da orla da gente, enquanto ele estiver próximo, enquanto ele me ouvir, enquanto ele tiver essa oportunidade, esse é o momento para eu pregar, porque com o passar do tempo, mais difícil se dará a pregação para o Pedro. Vocês sabem, obrigado, meu irmão. Vocês sabem que chega num certo momento em que os filhos já não querem mais serem parecidos com os pais. Já percebeu isso? Chega num determinado momento, os filhos já não querem que os pais lhe abracem, lhe apertem, brinquem. Chega esse momento. Antes que isso aconteça, eu ainda tenho a oportunidade de pregar. Por isso, muitos dos filhos dos irmãos saem da igreja, porque às vezes o culto familiar não acontece. Veja o que o autor declara aqui. Esse texto que a gente acabou de ler, irmãos, é a confissão básica do judaísmo. Vocês sabiam disso? Essa é a doutrina básica do judaísmo. Eles vivem a vida inteira e eles não esquecem disso. É ao deitar, é ao levantar, é ao comer, ao comprar roupa, ao pensar, ao escrever, ao cultuar. Tudo gira em torno das coisas de Deus.
Sabe, queridos, é preciso nós termos o culto vespertino e o culto matutino. Veja o que a profetisa diz. Os pais ainda não despertaram a ponto de compreender o admirável poder da cultura cristã. Há minas de verdade a serem trabalhadas, que têm sido estranhamente negligenciadas por alguns cristãos. Essas descuidadas indiferenças não recebem a aprovação de Deus. Pais, Deus vos roga que olheis a estas questões com olhos ungidos. Mais do que isso, até aqui tendes reforçado a superfície. Assumi vossa obra muito negligenciada. Deus cooperará convosco. Veja só, orientação para criança, página 72. Justamente é nós nos aprofundarmos na palavra de Deus e garantirmos esse tipo de alimento aos nossos filhos e à nossa família. Mais do que isso, Abraão foi um homem que construiu um altar. Abra ali a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 7. Gênesis, capítulo 12, verso 7. Alguém pode ler para mim? Gênesis, capítulo 12, verso 7. Lê o verso 8 também para a gente, irmã, já que a senhora está no Espírito aí. Então veja, esse não era um caso isolado, irmãos. Onde Abraão passava, ele montava o quê? Um altar. A presença de Deus era constante. Onde ele estava, ele montava um altar. E isso não é uma surpresa, queridos. O exemplo claro de Abraão, um patriarca que praticava em sua jornada, ele erguia um altar para Deus. E ainda hoje, o altar da família é o culto familiar, querido irmão. E esse altar deve ser erguido na sua casa, ou pelo menos para 78% dos irmãos adventistas, pois 52% nunca fizeram, e 28% só fizeram de vez em nunca na sua casa. Somente 20% dos irmãos é que praticam o culto familiar em seu lar. Sabe, queridos, não deve ser subestimado o culto doméstico. O culto doméstico, entre outras coisas, liga os membros da família aos outros. Toda vez que eu faço uma visita pastoral, eu falo no culto familiar. Quem já fez visita comigo sabe. Toda visita que eu faço, pergunto sobre a família, pergunto sobre o culto familiar, pergunto sobre a fidelidade ao Senhor. Toda visita, essas 3 perguntas eu faço. Por quê? Porque isso é primordial para que você reconstrua a sua vida. É primordial para que você reconstrua o seu lar. Também há um segundo item que quero falar no meu sermão, dos 3 itens. O segundo item vem falando sobre os membros da família, que eles devem unir-se em esforços para o sucesso da família. Às vezes a gente percebe que somente uma parte da família corre atrás de alguma coisa e o outro não se preocupa. Um irmão se preocupa somente com sua faculdade, se preocupa somente com suas coisas e não se preocupa com outro irmão. Às vezes o esposo não se preocupa muito com um filho ou com a esposa, ou a esposa não se preocupa. Existem na família moderna hoje, olha, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. E a gente não se preocupa muito com o que vai dar certo e o que vai dar errado. Sabe, queridos, às vezes, e a profetisa aqui declara, ela começa dizendo assim, no livro Testemunhos Seletos, Testemunho para a Igreja, página 307. Veja o que a profetisa diz. Foi-me mostrado também que muitas vezes há grande falta da parte da esposa. Ela não exerce grandes esforços para reerguer o próprio espírito e tornar o lar feliz. Há muitas vezes, da sua parte, irritação desnecessárias e queixas. O marido chega em casa do trabalho fatigado e perplexo e encontra um rosto carrancudo
em lugar de palavras alegres e animadoras. Um dos itens que ela fala, profetiza, é quanto à esposa. O marido chega cansado de casa, tarde, e às vezes, por conta da labuta do dia, do cansaço do dia, a esposa acaba jogando tudo isso em cima do esposo. Ela deixa claro que isso é um problema. Por quê? Porque ela continua dizendo, ele é apenas humano, e seu afeto retrai-se da esposa, perde o amor do lar, sua estrada fica obscurecida e destruído do seu ânimo. Palavras da profetisa. Creia em seus profetas, e como é que diz o texto bíblico? E prosperareis. Veja só, irmãos, às vezes, queridas irmãs, daqui a pouco eu vou falar para o marido, mas agora é para vocês, meninas. Muito marido vive na rua trabalhando, porque ele é crente, senão ele é para o bar. Quando não é crente, o cara vai para o bar beber cachaça. Mas quando o cara é crente, acontece muito isso. O cara vai para a rua, fica trabalhando. Por quê? Porque ele não quer chegar em casa. A gente às vezes fica admirado, meu Deus, como ele é um homem trabalhador, o chefe da empresa ama o camarada, os clientes amam eles e tudo. Ele tem sempre uma palavra amiga para dar para o cliente, tem sempre um gesto de bondade para dar para o cliente, mas em casa ele é extremamente estúpido. Mas com as pessoas da rua ele é muito bom. Por que isso acontece? A profetisa declara, o cara não quer ficar em casa. Quem não tem uma percepção clara, compreende de forma equivocada. É um excelente trabalhador, é um funcionário. Eu lembro que tinha um cara, que ele era... Como é que é o nome do sapato? Não, que coloca sapato no pé da gente, como é que é o nome? Na loja? Vendedor de sapato lá na loja. E aí o vendedor de sapato, rapaz, ligava para a gente, de noite, né, que é o horário que a gente chega, esse horário do trabalho, ligava, senhor, o sapato que o senhor experimentou já chegou do seu tamanho, não sei o quê. E o cara era assim, andava um passo à frente para poder vender mais. A profetisa diz que é preciso ter cuidado quanto a isso, porque às vezes o cara que é muito trabalhador, como é o caso aqui que ela está dizendo, o cara não quer ir para casa. Por quê? Porque quando chega em casa, só é reclamação da mulher. Aí reclama que os meninos fizeram isso, aí reclama que o céu, o mar, o mundo, a igreja, as coisas, deu errado, não tem isso, precisa daquilo outro. O cara acaba de chegar, já chega reclamando, perguntando algumas coisas. Você sabe que o homem, quando chega em casa, ele precisa da caixinha do nada. Você sabe, né? Se você não sabe, eu vou dizer para você. O homem precisa da caixinha do nada. O que é a caixinha do nada? É o nada. Ele quer só ficar sentado. Ele nem assiste, às vezes, ele só fica ali na frente da televisão. Tchuc, tchuc, tchuc. Ele não está vendo nada, mas é a caixinha dele do nada. E se você, querida irmã, não entende isso, você acaba caindo nesse problema que a profetisa diz. O texto ainda continua dizendo, parafraseando uma conhecida frase, eu diria, o autor aqui declara: uma família nunca é mais forte do que o seu elo mais fraco. Uma família nunca é mais forte do que o elo mais fraco. Então imaginemos o seguinte, uma corrente. E um dos elos da corrente estão enfraquecidos. A corrente vai servir para alguma coisa, sim ou não? Não, vai arrebentar. O objetivo da corrente, de acorrentar, de segurar, não vai servir. Por quê? Porque um dos elos estão fracos. Então, por isso o autor declara que uma família nunca é mais forte do que o seu elo mais fraco. Por isso a importância de você fazer esforços para que a família tenha sucesso. Não somente o esposo tem que ter sucesso, não somente a esposa tem que ter sucesso, não somente os filhos, mas a família tem que estar feliz nesse processo. Sabe, queridos, para que o altar da família seja restaurado por completo, todos devem fazer a sua parte para que o objetivo divino seja alcançado. Todo mundo lá em casa tinha uma parte para fazer. Eu lembro, eu acho que eu já falei isso para vocês, que a parte que me competia era arrumar meu quarto e lavar minha cueca. Tinha empregada em casa, tinha máquina de lavar, mas a minha cueca quem lavava era eu. Mamãe não deixava. Papai não deixava, pegava
o sabonete, lembro como fosse hoje, debaixo do chuveiro lá. Toda vez era isso. Vejam, queridos, todos precisam ter uma parte que lhe compete na estrutura familiar. Eu fui visitar um irmão, e o irmão falou assim: olha, pastor, não dá para colocar os 2 filhos no local onde a gente quer, não, porque é muito caro o curso. Mas a gente está juntando dinheiro, eles estão juntando algum dinheiro para poder irem para o local onde eles querem. Cada um consegue utilizar-se na parte que lhe compete para conseguir ter o objetivo. A mãe às vezes economiza, o pai às vezes economiza numa coisa, o menino também pega algum dinheiro que a tia, que o tio dá, ou das vendas que ele faz, ele economiza para que tenha um objetivo comum. Por isso, na Bíblia, há um exemplo de família que se uniu nesse propósito, puxados pelo chefe da família. Essa família foi uma bênção para a sua congregação e também para as pessoas posteriores. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Alguém lê para mim, Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Josué. Amém. Por isso, Josué declara no verso 15, irmãos: porém vocês parecem mal servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, ou aos deuses, ou a Deus. Escolham hoje, todo mundo num só propósito: eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí agora a responsabilidade cai para você, homem, porque eu chamei a atenção da mulher agora, né? Agora é para você. Culto no lar, coisa espiritual, responsabilidade é tua, meu santo. É você o sacerdote do lar. Não é para você jogar isso para a mão da mulher. Quem é o sacerdote do lar é você. Quem tem que puxar as coisas espirituais é você. Oxalá que Deus, que assim seja, que a mulher ajude, mas a responsabilidade das coisas do culto, coisa espiritual, é sua, meu irmão. Você é o sacerdote. Não jogue isso para os outros, não jogue isso para a galera. Não, façam aí, cada um vai fazendo, você sabe, ninguém faz. E quando faz de mau jeito, porque o papai não faz. Se o papai não faz, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Simples assim. Sabe, queridos, eu sempre digo nas minhas visitas, tente chegar numa equação em que vocês, como família, consigam fazer o culto familiar. Talvez algumas pessoas não consigam de manhã, porque o marido sai, sei lá, 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, não sei, ou chega muito tarde. Tente chegar numa equação. Eu sei que às vezes para o homem que chega tarde é laborioso, é cansativo, mas é sua responsabilidade, querido irmão, fazer o culto. Olha, vocês sabem, todo mundo sabe que o pastor sai do distrito sempre por volta das 11, meia-noite, né? A gente sempre sai nas nossas visitas aqui. Eu chego em casa meia-noite, daqui a 40 minutos, 1 da manhã, estou em casa, vou jantar, comer alguma coisa, 1 da manhã. Comer uma besteira, uma maçã, um negócio, para dormir. 6h30 da manhã eu estou de pé. O Pedrinho acorda. 6h40, alguma coisa desse tipo, o Pedrinho acorda. 7 horas da manhã, a gente vai fazer o culto. Irmãos, é extremamente cansativo para mim, porque eu durmo pouco. Mas eu tenho que acordar para fazer o culto. Quando chega aqui, às vezes vocês não veem a Débora na escola sabatina aqui sábado de manhã, porque eu estou rodando. 8h50, 9 horas, está eu lá, pegando na mão do Pedro e entrando na salinha com a Débora. Já são 9 horas, tic-tac, tic-tac. É a música da escola, vamos para a escola sabatina. É a música que a gente canta. Eu tenho que fazer meu menino virar crente.
Eu salvo um monte de gente e não levo meu menino para a escola sabatina? Tenho, é cansativo. É, meu irmão. Quem sabe é. É cansativo. Vocês vêm de manhã e às vezes não vêm à tarde. Eu venho o dia todo aqui, domingo. É cansativo, irmão. Mas eu levo o menino para lá, para essa linha. 2, vocês sabem que eu passo o ano todo e não consigo sentar nos bancos. Vocês sabem disso, né? Eu só sento nos bancos quando vem um departamental, quando tem alguém assim, algum cara que quer que eu fique lá para assistir o sermão dele. Mas é o ano todo, todos os sábados eu estou pregando. Está aí minha agenda. Eu nunca estou sentado nos bancos com o Pedro. Eu tenho que equilibrar isso. Todo pai comum senta no banco com a mulher e o filho para assistir o culto. Eu não, eu estou sempre andando, estou indo para as igrejas, correndo. O Pedro vê isso. Por isso que às vezes vocês veem o Pedro puxando minha roupa aqui, porque ele vem, pega o microfone, ele me vê sempre aqui. E ele imita. Vocês sabem que essa fase é uma fase da imitação. Por isso, o sacerdote do lar, Josué, deixou claro: eu e minha família, ou seja, nós vamos nos esforçar para que todos tenham sucesso. O sucesso para ele não era só coisas materiais e coisas físicas aqui, mas o sucesso era ir para o céu também. E por isso ele declara: eu e minha família serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, Josué sabia que ainda havia muita idolatria em Israel. Ele tinha acabado de dizer ao povo que para afastar-se dos falsos deuses. Ele sabia que a sua família iria nadar contra a correnteza e continuar servindo ao Senhor. Mesmo assim, ele enfaticamente declara que sua família irá proceder assim de qualquer maneira. Papai dizia que lá em casa a lei era dele. E era mesmo. Vai mexer com o papai. A lei era dele. Dava 10 da noite, papai não queria nenhum dos filhos na rua. Era a regra do papai. Talvez na sua casa você tenha outras regras. 10 horas da noite, já tinha que estar com o pé lavado, já tinha que estar na cama. Nada de menino estar acordado depois das 10. Papai não queria de jeito maneira que a gente assistisse TV. Falava que apodrecia o cérebro. Mas apodrecia mesmo, é a lei do papai. E a gente, eu não sei que... A gente ficava grudado assim, perto da TV. Papai falava: sai de perto que vai apodrecer o olho. Papai cozinhava a cabeça da gente. Rir na mesa, não podia. Era a lei do papai. Sentou na mesa, aqui é o local onde Jesus está. Não quero risada, não quero brincadeira. Em casa não tinha. Já a família da Débora, na mesa era o momento de brincar, de gargalhar. Lá na mesa não, é o momento de ficar sério. Lembro que o papai falou assim: ó, talher, você tem que pegar o talher aqui, nada de comer assim. Eu lembro até como se fosse hoje o papai dizendo para mim: nada de você ficar assim, debruçado em cima do negócio. Você tem que pegar, como é que é o nome disso aqui? O dedo, sei lá o nome disso aqui, e ir arrastando assim para ir cortar o negócio aqui. Mas nada de você ficar debruçado. Outra coisa que o papai reclamava muito é arrastar chinelo. Puxa vida, quantas vezes o papai reclamou comigo? Arrastando chinelo. Para quê? Uma vez o papai bateu no meu pé. Era a regra lá de casa, era a lei de casa. Sabe, queridos, foi isso que Josué falou. Essas são as regras aqui de casa. Por mais que o mundo não tome a bênção, tá lá, Pedrinho, todo dia toma a bênção de mim. Bença pai, bença mãe, bença tia Lourdes, vai tomar a bênção da tua tia, que é a mulher que está cuidando lá em casa dele. Por mais que o mundo vá caminhando numa outra direção, Josué diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor e vamos ficar firmes nisso. Levantou, primeira coisa, bença pai, bença mãe, beija minha mão, beija dele. Vai dormir, depois da oração, ajoelhou, bença pai, bença mãe, beija minha mão, beija dele. E aí ele sobe para ir dormir. Muitos, diz a profetisa, muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Mais poderoso do que um sermão é um lar cristão e a influência que a gente pode dar dentro de casa.
Pode ter todo o sermão que o pastor pregar na igreja, pode ter todas as músicas bonitas que você ouvir, a influência do lar tem mais peso do que qualquer outra coisa, diz a profetisa. E por isso, esse é o penúltimo item para nós concluirmos aqui. O último item de reconstrução do lar é que os membros da família devem viver um amor altruísta. Ou seja, a gente tem que gostar da gente. A gente tem que gostar da família. Sabe por quê? Porque quando o chefe te mandar embora, quando os teus amigos te renegarem, sabe quem vai segurar a onda? A família. Quantas vezes você já viu aí em jornal policial aí? Tá lá, todo mundo, os malandros, tudo preso e tudo mais e tal. Quem é que está ali do lado? A véia, a mãe. Os amigos que te levaram para malandragem, não está nenhum perto. Os caras que compraram as coisas, as drogas, o que quer que seja daqueles camaradas lá, nenhum está perto. Quem é que está do lado? A mãe e o pai, a família. Por isso, os membros da família devem viver um amor altruísta, ou seja, querendo que o outro dê certo. Não é um amor egoísta. Ah, não, só vou gostar desse meu filho se ele fizer o que eu quero. Eu gosto dele porque eu o amo. Eu quero que ele dê certo na vida. Sabe, queridos, o texto deixa claro assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor e nem os rios afogá-lo. Não dá para apagar o amor, nem as muitas águas, nem os rios conseguem afogar esse amor. Não nos tornamos, diz o autor aqui, não nos tornamos famílias somente em termos de nossos laços legais no casamento ou adoção e da nossa conexão de sangue e de nascimento. A gente não é família somente quando a gente casa, quando a gente é filho mesmo saindo de nós ou quando a gente adota. Não é esse laço que deve ligar a gente. O que deve ligar uma família não é se ele é seu filho de sangue, não é se você é casado com ele ou com ela. O que deve ligar a sua família é o amor. Porque se o amor estiver em sua família, então Deus estará com você. Por isso, o autor declara no terceiro e último item deste sermão: certamente nos tornamos família pela ligação que desenvolve-se através do amor altruísta. Na falta desse amor, a nomenclatura é a forma de família, podem estar presentes, mas sem os ingredientes que as definem. Se não tiver amor na sua família, você pode até continuar sendo uma família, mas o que vai definir você, os ingredientes que definem você, não estarão lá. Chegar num lar onde não tem amor é uma casa. Você sabe que é uma diferença enorme entre casa e lar, né? Lar é um local onde você é rei, onde você é bem-quisto, onde você ama estar. Casa, não necessariamente isso acontece, é só o local aonde se reúne o povo. Sua casa, onde você habita, é um lar ou é uma casa? Sabe, queridos, aquilo que o amor não pode fazer, nada mais conseguirá. Se o amor não conseguir mudar algumas coisas, se aquilo que o amor não conseguir mudar, ninguém muda mais. Nada muda, irmãos. Como você soletra amar? Como definiria o comportamento de uma pessoa que está amando de verdade? Como é que você define quando uma pessoa está amando de verdade? Sabe, queridos, o amor amadurecido é centrado no outro. Em seu livro Marriage for Love, ou seja, amor para a família, para o marido, o Dr. Richard declara, ele escreveu: a maior satisfação é fazer a felicidade do outro. Entrar num casamento, entrar numa família pensando que você vai ser feliz é extremamente egoísta. Porque a gente entra numa família para fazer o outro feliz. Quem é pai vai entender um pouco isso que eu estou falando. Como pai, às vezes a gente deixa de comprar algumas coisas para a gente para comprar para os meninos, é ou não é? Como pai, às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas para nós, porque a gente está cansado, a gente nem queria, mas a gente vai lá no parquinho brincar, vai lá sair com esse menino, porque eles precisam disso.
E isso é um amor altruísta, que se desprende. E por fim eu concluo dizendo a você, querido irmão, esse autor, C.S. Lewis, continua a comparar o amor entre duas pessoas a um violino e um arco. Nas mãos de um músico hábil, produzem um som maravilhoso que não seria possível imaginar se fossem vistos separados. O amor e uma família unida é justamente como se fosse esse violino e esse arco na mão de um violinista bom. Se tiver só o violino de um lado, só o arco do outro, e o tocador aqui, não vai servir de muita coisa. Mas quando há união, quando há integração, quando há unidade, quando há amor altruísta na família, então fica muito bonito quando isso se une. Por isso, eu concluo declarando a você: a família é um dos mais belos presentes de Deus para a humanidade. Não estamos sozinhos na tarefa de defendê-la, de protegê-la e principalmente restaurá-la, querido irmão. Nunca desista do seu lar, do seu casamento e nem mesmo dos seus filhos, querido irmão. Por mais avariados que o seu casamento, que o seu lar e que seus filhos estejam, o Senhor, o grande oleiro, pode restaurar a sua vida. Que Deus ajude você e que Deus abençoe você e que de fato você receba essa restauração no seu lar. Eu quero chamar a irmã que estará cantando agora. Alguém ia cantar. Ninguém vai cantar? 157 do nosso cenário aí. Eu quero cantar com vocês. O Santo Espírito desceu. Nada melhor do que ter a presença do Espírito Santo no seu lar. Querido irmão, sem ele não haverá transformação. E se você quer ser transformado, então tenha essa esperança, tenha essa presença do Espírito Santo. Pois hoje falei a vocês sobre ter um lar religioso. Também falei a vocês sobre unir esforços para que toda a família dê certo. E por fim, falei a vocês também que no meio da família tem que ter o amor, porque sem ele não dá para unir a família. Por isso, cante conosco ao som dessa música e declare em sua vida que o Santo Espírito deve descer sobre você e sobre sua família. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz. E o que mais? E multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar. E conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Por isso nós dizemos o quê? Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja. Vem tua igreja, aqui reavivar. Só pela fé. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam no Senhor. Os que esperam sempre do Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Por isso nós dizemos o quê? Oh
Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Que o Espírito Santo reavive sua vida, a começar por seu lar. Vamos orar ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa noite. Obrigado porque, começando agora, o ministério da mulher, Senhor, está restaurando os lares através dos púlpitos nas quartas-feiras, Senhor. Usa essas mulheres, Senhor, para que elas tenham a palavra com intrepidez, para que a tua palavra entre em nosso coração e encontre, Senhor, moradia na nossa vida. Que teu Santo Espírito, Senhor, restaure os lares desses irmãos aqui. Que eles façam, Senhor, o culto familiar. Que eles se empenhem, Senhor, para que toda a família dê certo. E para que o teu amor, Senhor, fraternal, esteja no meio deles. Venha, Senhor, estar no meio de nós. Nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção e a Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.